Gostaria de fazer essa pergunta pra vocês. Alguém daqui tem problemas familiares que atrapalhem os estudos? Tipo, sei lá, um parente seu que não entende, alguma pessoa que te cobra muito, um pai, uma mãe, um irmão. Isso. Vocês passam por isso na casa de vocês? Acontece algum cenário do tipo? Eu sei que é muito comum de acontecer isso, mas eu queria saber o que é que passa pra vocês. Sim. Alguém além do contra? Alguém mais além do contra? Algum de vocês passam, tem algum tipo de impedimento familiar, alguma situação muito chata que acontece, sei lá, um parente que chega bêbado em casa, não sei o que, sei lá, um coisa assim do tipo, sabe? Eu entro aqui o chat pra vocês. É... Cadê? Deixa eu fazer isso aqui, né? Um um pouco meu pai, mas como não vejo frequentemente, não é latente. Às vezes meu irmão enche meu saco. É, os irmãos fazem bastante isso. Graças a Deus meus pais são de boas. Vocês acham que a condição familiar de vocês, a estrutura familiar de vocês, interfere muito ou pouco na forma como vocês lidam com as coisas? Não, não só necessariamente estudos, tá, gente? Eu quero que vocês parem de pensar um pouco na vida, a vida de forma geral. Vocês acham que a família de vocês, a constituição familiar, ela influencia muito ou pouco? E se sim ou não, por quê? Ela é a base da pessoa. Tá, mas o que é que ser a base significa? O que que você quer dizer com isso? No que isso implica? O que é que isso muda? Em fazer você reproduzir padrões ou pensamentos. Tá, certo, certo. Mas como que ela faz você reproduzir isso? Não 100%, mas às vezes. Sofia Will. Boa noite. Meu pai é simplesmente muito inteligente e autodidata. Ele passou na Unesp em Engenharia Civil com 16 anos e com isso eu fico louco na cabeça porque eu queria ser igual. Legal, 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 legal. Você acha que isso é uma influência positiva ou negativa? Você acha que isso hoje mais te atrapalha ou te ajuda? Muita pressão. Pode ser também. Pode ser uma interpretação válida. Atrapalha e ajuda. Pode ser também uma resposta. Eu sinto a mesma coisa, eu me impressiono muito para tentar ser igual à minha mãe. Isso acontece, falando um pouco com vocês, eu não acho que a constituição familiar ela influencie muito no que a gente faz. Eu acho que ela influencia em tudo, certo? Tudo. Vamos parar para pensar um pouco, certo? O do Contra falou que a, const- a forma como a gente é criada, ela traduz-se nas nossas ações e padrões de comportamento. Então, muitas vezes eu tenho um padrão de comportamento, eu tenho um padrão de reação por algo que aconteceu na minha família, por espelhar algum comportamento sei lá, dos meus pais, de algum familiar, ou como resposta a um trauma ou alguma situação que você passou. Então, onde é que eu quero chegar com isso, falando sobre isso com vocês? É que, na maioria das vezes, e repare um pouco sobre as situações, o comparativo, a gente se compara muito com pessoas, né, de forma geral, e pensa assim, nossa, eu queria ser muito igual a essa pessoa. A Lesita falou aqui sobre o pai dela, mas não precisa ser um membro da família. Precisa ser só alguém do nosso ambiente. E sempre quando a gente tem novos estímulos do ambiente, imagine estímulos como sendo pessoas também, tá?
Sempre quando você tem pessoas novas no seu ambiente, você tenta trazer elas, você tenta traduzir a existência dessa pessoa na sua mente como algo que você já conhece, algo que você já sabe. Então imagine o seguinte, você tem um amigo seu, um amigo muito próximo seu, e você não tem ideia de como tratar esse seu amigo na primeira vez que você conhece ele. O que é que você pensa? Você pensa em como você trataria, sei lá, os seus pais, o seu irmão, como você conversa em casa. Então, todos esses hábitos assim, você tenta traduzir. Às vezes você para pra pensar, nossa, uma pessoa ela tem os pais divorciados. E aí você pensa, ah, nossa, eu tenho os pais divorciados. Nossa, como é que foi pra mim, pra eu poder entender como foi pra essa pessoa? É o que a gente chama de repertório comportamental, repertório emocional, enfim. Quando você tenta comparar duas coisas desse tipo, sei lá, a pessoa deveria estar sentindo dessa forma porque eu me sinto dessa forma, ou porque eu me sentia dessa forma, você está tentando parametrizar coisas que não podem ser parametrizadas. Existem fatores que não podem ser controlados à medida que você vive ou você tem estímulos ambientais muito fortes, como é a sua família. Então, por exemplo, no caso da Lisita, o pai dela é muito inteligente, ele passou com 16 anos, mas a constituição familiar do seu pai era muito diferente da sua constituição familiar. Ele passou por coisas diferentes, ele enfrentou uma época diferente, um mundo diferente e teve oportunidades diferentes. Não tira a grandiosidade do que ele conseguiu fazer, claro, é um feito muito importante, muito significativo, expressivo, mas muda a forma como a gente pode enxergar isso. Então você para pra pensar, nossa, tal pessoa fez tal coisa com 17 anos. Beleza, mas existe um conjunto de fatores que regem, que determinaram que aquilo fosse possível. Então, por que que isso é importante? Por que que isso traz importante? Porque a gente sempre se compara, né, gente? Quem nunca parou pra pensar assim, caraca, eu queria ser muito igual a essa pessoa aqui. Por que que essa pessoa passou e eu não passei? Eu sempre achei que essa pessoa fosse pior do que eu e eu tô aqui ainda, tal. Enfim, todo esse discurso que vai acontecendo. Ou ainda pior, né? Nossa, essa pessoa é muito inteligente, eu não sou nada em relação a ela. Como que eu posso ser algo? Né? Como é que eu me torno algo? O que é que tem de errado comigo? Então, assim, é, esses padrões de pensamento, a forma como você processa essas informações, ela é diretamente relacionada à forma como você viu outras pessoas processar informações. Então, imagine o seguinte, você cresceu num ambiente onde as pessoas nunca se valorizaram, onde pessoas sempre tiveram problema de autoestima, onde pessoas sempre se jogavam para baixo. Você aprende a fazer aquilo ali. Você entende que aquilo ali funciona. Então, quando você passa por uma situação parecida, você tenta puxar na sua mente a última vez que você viu alguém fazer a mesma coisa. Então, se você vê um touro no meio da rua, você não pensa, caraca, o que é que eu faço agora? Você vai correr desesperadamente, porque é o que você viu em alguma hora alguém fazendo isso. Se nós não tivéssemos nenhum tipo de aprendizado via estímulo ambiental, você veria um touro enfurecido no meio da rua e você ficaria parado. E aí, depois dele te dar uma chifrada, você entenderia, ah, nossa, agora eu entendi que isso aqui é uma situação perigosa, eu tenho que correr. Então, essas situações são moldadas a partir de repertório. A gente procura, tenta achar, nosso cérebro tenta achar uma situação mais próxima, parecida, que te causou sensações mais semelhantes possíveis do que você está vivendo agora. Então imagina que você está vendo uma situação muito estressante e essa situação muito estressante te lembra outra situação muito estressante. E aí você se pergunta, o que é que eu fiz naquela vez para conseguir chegar até aqui? Porque, pasmem, se você chegou até aqui, você está vivo. E por estar vivo significa que você passou por várias diversidades. Então imagina, da última vez que eu fiquei gripado, eu fiz tal coisa e fiquei melhor. Então o padrão é que eu tente repetir essa mesma coisa para poder sair dessa situação ruim. Vocês entendem o que eu quero dizer, gente? Eu acho que eu tô falando bem rápido. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim? Maravilha. Perfeito. Então, trazendo para o mundo dos estudos, o que é que a gente faz quando você está bem no começo? Quem nunca chegou, sei lá, eu não, né? Mas que não era da minha época. Mas quem nunca chegar, colocou lá no Twitter, gente, preciso de tal ajuda nisso, nisso, nisso. Quem pode me ajudar? Gente, estou com muita dificuldade nisso, nisso. No que é que eu posso ajudar? Por que que a gente faz isso? Porque nós não temos repertório suficiente, certo? Isso é muito direto. Você não tem repertório suficiente. Você quer que alguém te ensine a fazer isso. Você procura, você busca ajuda em pessoas que. E aí, CZ, como é que tá, cara? Gostei da sua fotinha, tá? De perfil? Gostei. É você? É você aí? É uma caricatura sua? É a sua cara. É isso, é isso. Marcha. Marcha, fi. Agora tô em São Paulo, né? Tem que falar igual paulista.
Marcha, filho, vamos dar peão aí em Taim. Sei lá como é que eles falam. Cabeção de cearense, verdade, 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 verdade. Também não tô longe não, tá? Tô longe não. Então, assim, quando você começa, voltando ao assunto, né? Quando você traz isso pros estudos, vocês aí, eu joguei vôlei, velho. Nossa, velho, eu joguei esse fim de semana, meu Deus, foi bom demais, cara. Enfim, é, quando você traz isso pros estudos e você tem pessoas, você vive num ambiente, por exemplo, o cursinho, você vive num ambiente, a sua escola, e tem pessoas. Nossa, nem me fala, nem me fala. Eu fico salivando quando eu vejo o beat da BM, tá? Quando você tem um ambiente onde as pessoas, você julga elas como sendo melhores do que você, e você associa o fato de você estar presente naquele ambiente como uma coisa negativa, essa sensação negativa, ela se contamina à medida que você faz coisas neste ambiente. Por exemplo, é, eu, aí eu vou tomar um exemplo super pessoal, tá? Mas eu sempre fico doente na minha cabeça, tá? Eu tenho essa crença pra mim. Eu sempre fico doente depois de treinar costas. Por exemplo, eu fiquei gripado. Ontem eu treinei costas, por isso que eu fiquei gripado. Já tá todo mundo doente ali, já tá meio malzinho, né? Sempre quando eu treino costas acontece isso. Aí eu gripo, nossa, velho, não. É eu com treino de perna, pronto, perfeito. Aí eu penso, caraca, velho, sempre que eu treino costas, eu fico doente. Só que isso, não sei se enquadra como falácia, mas isso se enquadra como se fosse uma associação não factual, né? Uma associação não verídica, não corrobora a realidade com o que acontece de fato. Então, por exemplo, o efeito placebo, exato. Então, o que acontece? Você não ficou doente, no meu caso. Eu não fiquei doente porque eu treinei costas. Eu fiquei doente provavelmente porque eu dormi mal, porque eu tava ansioso, porque eu tinha dormido mal, e por estar ansioso por ter dormido mal, eu fui treinar costas. Por que eu não treinei peito? Porque eu não tava com força pra treinar peito e eu não queria me cansar demais treinando perna. Aí eu vou lá e treino costa. Beleza, eu treino costa, já tava mal, já tava com pouca energia, já tava ruim e tal, não sei o que. Fui dormir e fiquei doente. Foi o treino de costas? Não foi o treino de costas. Fui eu sendo irresponsável, né? Na maioria das vezes é isso que acontece. Então, só que o que é que acontece? Sempre quando você treina costas e fica doente, você lembra, cara, eu não posso treinar costas. Né? Associem isso. Não é alta a frequência com que nós ficamos doentes. Mas você entende que existem. A gente gosta muito de achar padrões em coisas. Nós gostamos muito de fazer associações com coisas que não necessariamente têm associações. Eu queria ficar doente em todo treino de perna. Como assim, cara? Como assim é uma coisa boa? Entendeu? Mas o que é que. O que é que. Qual é a conclusão disso? A conclusão é que quando você entra num ambiente, seja ele familiar, seja ele na sua casa, né, por exemplo, seja no seu cursinho, na sua escola, enfim, se esse ambiente você interpreta ele como sendo nocivo, todas as atitudes que te fazem lembrar, que causam em você uma sensação de estar naquele lugar, vão ser coisas ruins. Então imagina o seguinte: você foi numa festa e bebeu muito. E aí, por beber muito, você ficou muito mal. Você associou o fato de ir numa festa com uma coisa ruim. Ou o fato de beber com uma coisa ruim. Então, quando você vai beber da próxima vez, você vai lembrar daquela vez que você tomou aquele porre desgraçado naquela festa e vai pensar, nossa, não é legal beber. Não é bom. É assim que a gente sempre rege, certo? Aquela ideia de punição ou recompensa. A gente funciona muito bem com esse esquema de punição e recompensa. Só que quando se trata de ambiente, é um pouco mais delicado. Sempre um pouquinho mais delicado. Quando você está num ambiente negativo, interpreta esse ambiente como sendo negativo, é exemplo do cursinho, as suas coisas que você faz nesse ambiente também são associadas com coisas negativas. Por exemplo, estudar, certo? Estudar é associado com uma coisa negativa. Então, imagina o seguinte: se a sua mãe sempre briga com você quando você está estudando, você vai associar que estudar é uma coisa ruim. Se quando você está estudando sempre acontece uma briga, se onde você estuda sempre é um lugar muito que te traz coisas muito negativas, você associa estudar com essa coisa negativa. Por mais que não haja correlação direta entre essas coisas, certo? Então imagina o seguinte: você imagina a seguinte situação: você tem
uma mãe muito controladora, um pai muito controlador, esse pai não gosta de ver você sem fazer nada, certo? Ele não gosta, ele não quer que você fique parado. Ele acha que se você ficar parado, você tá perdendo tempo. E aí, acontece muito, tá, gente? Isso. Então, quando você vai estudar, ele associa que você está fazendo nada. Ou você tá lá no seu quarto estudando. E ele sempre briga com você por causa disso. Seu pai, sua mãe, enfim. Sempre acontece um atrito, um clima muito ruim. O que é que você vai ficar motivado a fazer algo do tipo, nesse caso, estudar novamente? Você vai querer estudar? Ou você vai associar uma preocupação a isso? Qual preocupação seria? Nossa, quando eu for estudar, eu tenho que estudar no horário onde meu pai não esteja em casa. Ou minha mãe não esteja em casa. Ah, se eu for estudar, eu vou ter que estudar num ambiente que não seja a minha casa. Então, vocês entendem que sempre quando é criado uma barreira, sempre quando você associa um fato, uma atitude, um ato a uma barreira, necessariamente esse ato, a realização desse ato envolve um pouco mais de esforço. Então, se você antes estudava, era só sentar e estudar, se acontece alguma coisa negativa, se você tem sensações negativas, você precisa de um pouco mais de esforço, um pouco mais de energia para poder realizar esse ato. Agora pense o seguinte: se sempre que você vai estudar, você abre o YPT, YPT, sei lá como é que vocês chamam isso. Você abre esse aplicativo, você olha lá, se compara com todo mundo que tem lá 27 horas estudadas no dia, e pensa, meu Deus, eu não sou nada, eu sou um merda, eu não consigo estudar nada, eu sou um vagabundo, eu não vou passar. Sempre que você sentar para estudar, você vai sentir a sensação e você vai precisar de um pouco mais de energia, até chegar num ponto onde, onde você não vai conseguir estudar, porque o pensar em estudar vai provocar em você sensações ruins. Nossa, eu deveria estar estudando agora. Mas pra que eu vou estudar se tem tanta pessoa que está estudando X horas por dia, muito mais do que eu estudo, que é muito melhor do que eu? Entende que existem muitas. é, o, a- o ato em si, ele é prolongado por uma série de pensamentos contraditórios. Eu deveria estudar. Mas pra que eu vou estudar se eu sou muito burro? E eu sou muito burro e tem pessoas que estão estudando que são muito melhores que eu. Essas pessoas vão passar, eu não vou passar. Eu vou ter que fazer isso de novo. Meus pais vão brigar comigo. E se meus pais brigarem comigo, eu vou ficar muito mal. E se eu ficar muito mal, eu não vou conseguir estudar. E se eu não conseguir estudar, eu vou ficar mal, porque eu não estou estudando. Entende que existe uma progressão, uma cadeia ilógica de pensamentos que começa a partir de um fato que não tem correlação com o outro, eventos que não se correlacionam diretamente. O fato de você se comparar não tem nada a ver com o fato de você estar estudando ou com o ato de estudar. Você se compara por uma insegurança sua. Estudar não tem nada a ver com isso. O ato de estudar, ele é imparcial. Você não precisa estudar, não há pré-requisito para estudar. Por mais que as pessoas pensem isso. Não, você não precisa de um iPad para estudar. Você não precisa estar no cursinho para estudar também. Você não precisa assinar um curso de R$ 2.000 para poder estudar. Não é necessário fazer isso. E aí, Sofia? Sofia heterocromatina. Toma. De Hipona, né? Boa noite. Boa noite. Então, não existem tantos pré-requisitos para você estudar. O que é que você precisa fazer para você estudar? Você precisa, primeiro, ter alguma coisa que você quer estudar e estudar. Ah, Guilherme, mas eu estudo escrevendo. Ah, Guilherme, mas eu estudo lendo. Guilherme, mas eu só sei estudar dando um mortal para trás. Guilherme, eu só sei estudar se eu der um tobogã. Guilherme, eu só consigo estudar se eu, sei lá, enfim, pintar um Bob Goods inteiro. Pode ser. Beleza, beleza. Se essa é a sua forma de estudar, né? Se pintar Bob Goods é a sua forma de estudar, você entende que não há pré-requisito para você estudar. Não é necessário. Eu só consigo estudar dormindo 15 horas. Pois é. Exatamente. 20 histórias da Virgínia é foda. Os 20 histórias da Virgínia me pegou. Eu só consigo estudar dormindo 15 horas. Pois é. Entendeu? Eu só consigo estudar depois de correr 5 km. Pois é. Entendeu? A hiperprodutividade tóxica, né? Da geração. Cadeira da geladeira. Mas vocês estão entendendo até aonde eu quero chegar nisso, né? Vocês estão conseguindo compreender. É bem quando eu vou pro jiu-jitsu, tá aí, ó. É o pré-requisito. Mas vocês entendem que vocês não precisam
ir para o jiu-jitsu para estudar, né? Não é necessário. Não é necessário, certo? Você não precisa correr os 5 quilômetros, nem assistir os 20 vitórias da Virgínia. Mas sempre que quando você coloca, você impõe uma condição a mais, significa que você está gastando uma quantidade a mais de energia. Então imagina, eu só consigo estudar se eu tiver tomado banho, eu só consigo estudar, eu, né? Falando por mim agora. Eu só consigo estudar se eu tiver tomado banho, se eu tiver com o meu ambiente organizado, eu só consigo me concentrar se eu souber, se eu tiver o material certinho ali e tudo mais, enfim. Eu coloco esses pré-requisitos pra mim que fazem muito bem. Agora, o que é que não funciona como pré-requisito? Eu só vou conseguir estudar quando os astros se alinharem, quando os meus pais forem legais comigo, quando os meus amigos forem legais comigo, quando eu me sentir bem comigo mesmo, quando eu fizer aquilo que. Então vocês entendem que existe uma inversão. Um velho vivendo utopia. Vocês entendem que existe uma inversão de posição quanto a como as coisas deveriam acontecer. Você não fica bem necessariamente para você ter que estudar. Você não tem que estar com os astros alinhados para poder estudar. Porque as coisas acontecem depois do esforço. Hoje eu li uma frase, esses dias eu li uma frase, gente, é muito legal. De Clarice Lispector. Vocês com certeza já viram isso. Que é, após o medo existe a vida? Começa a vida? Ou a vida que começa depois do medo? Cara, isso é muito legal. Cara, isso meu Deus, assim, é incrível, entendeu? Tipo, isso pra mim, eu nunca tinha visto, né? Eu nunca li Clarice. Mas eu sempre fiquei. Nossa, eu fiquei olhando assim, caralho, é genial isso. É genial, 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 genial. Porque ela automaticamente fala que viver é um ato de coragem. Não sei se vocês perceberam isso, né? Viver é um ato de coragem. Porque a coragem é fazer as coisas perante o medo. Isso. É mais fácil você falar assim, ó. Hoje eu não vou estudar porque eu não quero estudar. E lidar com uma única coisa que não acontece. Que é a sua ausência de vontade. Do que você falar, hoje eu não vou estudar porque isso não deu certo, porque aquilo não deu certo, porque isso. Não. Fala assim, cara, hoje eu não vou estudar porque eu não quero estudar. Hoje eu não vou fazer isso porque simplesmente pelo fato de eu não querer. E aí você assume a responsabilidade. Porque quando você fala eu não quero, você está condicionando a si mesmo a responsabilidade. Você está condicionando a responsabilidade a si mesmo, desculpa, inverti a ordem das palavras. Então quando você fala eu não vou estudar porque meu pai fez aquilo, você está atribuindo a responsabilidade do seu estudo ao seu pai. Então quando seu pai fizer alguma coisa, você estuda. Quando isso lhe acontecer, você estuda. Quando isso lhe acontecer, eu vou estudar. O que é o interessante de você fazer, de você atribuir pré-requisitos? Porque sempre vão haver pré-requisitos para você fazer alguma coisa, sempre. A gente sempre precisa de pré-requisitos. Ninguém faz nada do nada, certo? Ninguém faz alguma coisa do nada, né? Desculpa. Ninguém faz algo do nada. Então, se você precisa estudar, crie o hábito, aí que entra a parte da rotina, de essa rotina ser permeada por coisas que estão ao seu controle. Ou seja, se eu só consigo estudar depois de tomar banho, é eu tomar banho. Ninguém precisa me dar banho, né? Eu já passei dessa fase há um bom tempo, na verdade. Ninguém precisa me dar banho. Se eu só consigo estudar depois de organizar as minhas coisas, eu não preciso que alguém venha e organize as minhas coisas. Não preciso. E você também não precisa. Sei lá, não sei como é que é a sua criação, mas você não precisa. Então, existem muito menos condições para você estudar do que você imagina. E aí eu entendo, claro, que o ambiente ruim, exemplo, cursinho, exemplo, ambiente familiar, parentes e coisas do tipo, influenciam demais na forma como você enxerga a sua rotina. Ela influencia demais a forma como você vê o ato de estudar. Mas entendam que estudar não há necessariamente, a princípio, pré-requisitos que envolvam outras pessoas. O professor não precisa ensinar você para você. Desculpa, para você estudar. O professor, o seu amigo, não tem que ensinar alguma coisa para você para que você consiga aprender algo. Não existe esse pré-requisito, gente. Não existe. E quanto menos condicionamento você colocar a terceiros, menos responsabilidade esses terceiros vão ter. E mais autorresponsabilidade você vai ter sobre o que você faz. Isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, porque na faculdade a gente tem que fazer trabalhos em equipe. Todos os trabalhos que a gente faz são em equipes, todos. Quer dizer, toda a faculdade em si é moldada através de grupos e equipes. Então, quando você assume a responsabilidade de fazer algo,
Você não pode ter pré-requisito de, por exemplo, eu só vou fazer isso quando aquela pessoa me entregar essa coisa. E enquanto ela não entregar, o que é que você vai fazer? Sabe? Vai ficar sem fazer nada? Você vai deixar as coisas atrasarem? Você vai deixar de entregar o que você precisa entregar? Então, assim, quando o Enem valorizar no seu, sei lá, imagina que você gosta muito de humanas, certo? Quando o Enem valorizar humanas, eu vou passar. Quando o Enem valorizar humanas, eu vou passar, porque eu gosto muito de humanas e eu não gosto de exatas. Quando o Enem valorizar humanas, eu vou passar. Você entende que isso acontece de pré-requisitos, né? Que as pessoas falam como desculpas, né? Você está criando desculpas. Não, não é as coisas não funcionam muito bem desse jeito, tá? É muito difícil que os seus pré-requisitos se alinhem completamente com o que a realidade demanda. Não existe uma verossimilhança muito grande entre o que a gente quer e o que a gente precisa fazer. Quase sempre eles não se sobrepõem de forma perfeita. Tá? Isso quer dizer que você sempre vai ter que lidar com a frustração de as coisas não estarem perfeitamente condicionadas para que você consiga realizar algo. E aí entra uma parte que é muito importante, que é o perfeccionismo. Certo? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? O que eu estou falando para vocês? Vocês estão conseguindo entender isso? Eu estou me esforçando bastante para não perder a linha do raciocínio. Sim, sim, maravilha. Maravilha. Tá? Então, mas como superar isso? É exatamente onde a gente vai entrar agora. Onde eu quero te falar. É, todas essa criação de pré-requisitos, de condicionamento, a realização desses pré-requisitos. Quando você estabelece que você só vai estudar quando você fizer isso, automaticamente você se torna inflexível a qualquer coisa que não seja aquilo que você espera. É que isso quer dizer. Se você não estudar as 10 horas que você se comprometeu a estudar, você vai achar que estudar 8 horas não significou nada. É esse o perfeccionismo que você busca. E isso gera um efeito de cascata. O que significa o efeito de cascata? Se você não estudar às 10 horas, você não vai achar que estudar 8 é uma coisa boa. E se você não achar que estudar 8 é uma coisa boa, você não vai achar que estudar 6 é uma coisa boa. E aí vai chegar num ponto onde você acha que estudar não é uma coisa boa. E aí entra o que eu falei pra vocês. Estudar não tem que ser a ver, não tem que estar diretamente relacionado com o tempo de estudo. Estudar não tem ligação direta com o tempo de estudo. O tempo de estudo não vai determinar se o seu estudo ele foi muito bom ou muito ruim, tá? Não tem correlação direta também. Não tem. É comumente associado. Comumente associado que o tempo de quanto mais você estuda, melhor você fica a estudar. Mas isso é muito mais por uma questão de expertise do que por uma questão de o tempo ser diretamente proporcional. O tempo de estudo é diretamente proporcional à qualidade. Normalmente não é, tá? Esse gráfico ele entra em decadência com o tempo. Como conseguir valorizar o próprio esforço? Quando você percebe que o seu esforço ele não é perfeito. O seu esforço não é perfeito. Ninguém se esforça de forma perfeita. Eu jurava que estudar 10 horas ia me levar pra frente. Acabava não terminando tudo na minha semana. E me adaptei a 6 horas diárias e consegui terminar. Exato. O seu esforço ele não é perfeito. Certo, gente? Nenhum esforço é perfeito. Não, é impossível. É impossível você aproveitar 100% do seu tempo. É impossível. É completamente impossível isso acontecer. Não há ser humano com tamanha produtividade que passe 100% do tempo de forma proveitosa e eficiente, eficaz. Não tem. Não, tirem isso da cabeça de vocês, tá, gente? Não existe isso. Não existe. Mas o Cristiano Ronaldo não passa 100% do tempo dele de forma eficiente. Tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta disso. Mas tal pessoa estuda 16 horas por dia. Quem disse que isso é eficiente? Quem disse que isso é ser eficiente? Não existe esforço de ficar 100%. Isso é para quem gosta, né? Isso é um postulado da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. A entropia é sempre incrementada conforme o passar do tempo, né? Ou seja, a entropia total do universo ela tende sempre a aumentar, né? Para quem não sabe, entropia é dq dt, é a temperatura. Valor por temperatura.
vai passar o pós-vestibular com o pior burnout possível. E é bom que ela passe. É bom que ela passe. Porque se ela não passar, ela não vai ter um próximo ano de estudos. É interessante que ela passe, certo? Essa pessoa que estuda 16 horas por dia, é interessante que ela passe. Porque se ela não passar, ela vai ter um grande problema. É interessante que isso aconteça. E eu falo isso por experiência própria, tá? Eu falo isso por experiência própria. Não tô. Não tô indo longe, não. Eu era essa pessoa que estudava essa quantidade de horas aí, ó. Eu era essa pessoa, 2023. Certo? Não funciona. Não tô falando, quer dizer, não estou falando de óbvio, tal, com isso, não. Eu estou falando de mim. Não levo o discurso muito pra longe. Certo? E não é porque eu também tô falando de mim que tudo que eu falo aqui é porque em relação a achismo da minha cabeça e qualquer merda que eu penso aqui eu falo pra vocês, tá? Faz sentido. Eu acho que não tem como eu passar uma hora aqui falando achismo sem fazer sentido. Mas o que eu quero falar com isso é que quando a gente entende que o ambiente ele não tem que ser perfeito, que os astros não têm que se alinhar, que o meu estudo, as 2 horas que eu vou dedicar para estudar matemática, eu não preciso entender essas 2 horas completamente, você tira. Aí que tá, você tira uma responsabilidade das suas costas que você não tem que ter. Porque você tem a responsabilidade de estudar. Essa responsabilidade você tem. A de se comprometer com algo. Essa responsabilidade você tem. Mas você não tem a responsabilidade de aprender 100% de tudo que você deveria estudar. Eu não aprendi. E eu não conheço ninguém que aprendeu. Ninguém. Eu não conheço ninguém que aprendeu tudo de primeira. Tudo de primeira. Tá? Eu não conheço. E olha que eu já conheci muita gente muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Muito, 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 muito. Tá? Não acontece. Esse tipo de coisa não acontece, tá, gente? Não são igual os animes e nem os filmes. Onde o cara olha o negócio e pensa, caralho, que legal. Não, não é assim que acontece, tá? A vida real é chatinha mesmo. O processo é muito menos romântico do que parece, tá? É bem realista. Então, quando você é, alinha quais são as suas responsabilidades de fato e quais são as suas expectativas sobre o que você vai fazer, sobre essas responsabilidades, você consegue tornar a rotina o mais proveitosa possível, mas ainda assim longe do 100%. Longe, tá? Longe do 100%. Muito longe. A pessoa que consegue fazer render 2 horas de estudo, certo? 2 horas de estudo bem concentrada. Se ela consegue aproveitar dessas 2 horas de estudo 70%, isso é muita coisa já. Muita, muita coisa mesmo. Muita, muita coisa mesmo. Se uma pessoa que estuda 6 horas conseguir fazer render 3 horas e meia, 4 horas, isso é muita, muita coisa. E 6 horas, de 6 horas, se você pega 4, 6 horas. Se você pega 4 horas, isso corresponde a um quê? 60%, né? 60% mais ou menos. Então 60% já é uma porcentagem muito alta de aproveitamento. Porque você está entendendo que não é porque você estudou 6 horas que você tem 6 horas de conhecimento. E não é porque você aprendeu 6 horas agora que depois você não vai conseguir entender o que essas 6 horas significaram. Então, imagine que você aprendeu hoje frações. Não vai ser a última vez que você vai ver frações. Não vai ser também a primeira. Quer dizer, pode até ser a primeira, mas não vai ser a última vez que você vai ver frações. Não vai ser a última vez que você vai ter que acessar esse seu conhecimento. Entendem? Então, por exemplo, você não precisa passar. Exato, exato. Você não precisa passar 2 meses em frações. Não precisa. Você não precisa aprender tudo de frações. Assim, eu tô falando de frações que é um conteúdo bem básico, tá, gente? Mas interpretem, por exemplo, botânica. Vocês não precisam aprender tudo, 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 tudo. Sobre plantas, por exemplo. Estrutura das plantas, a gimnospermas, blá, 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 toda essa... Não, você não tem que aprender 100% dos exemplos, dos tintins, das exceções. Não, você não precisa fazer isso. Não precisa. Você pode entender o significado, você pode saber o que é, você pode fazer um pouquinho de questões e passar para o próximo conteúdo. Sabe por quê? Porque você não vai ver isso a última vez. Não vai ver.
E se você não se programar para ficar vendo os conteúdos e o que a Sofia tá falando aqui é sobre essas revisões, você vai esquecer isso. Ah, Guilherme, mas por que eu vou esquecer? Porque eu sou burro? Não, cara, porque tu é humano e tu tem que esquecer as coisas. Você precisa esquecer as coisas. E o do contra já sabe, que eu já dei esse exemplo, mas você não lembra a data de aniversário de todo mundo. E você não lembra as placas dos carros que você vê na rua. Tampouco você lembra de todos os carros que você vê na rua. Ou lembra de todos os cantos dos pássaros que você já ouviu. Não lembra. Não lembra. Não é assim que funciona. Não existe uma diferença entre memória passiva e memória ativa. Existem diferenças entre isso. Diferenças, certo? Existe memória ativa, que é o tipo de coisa que você tem, que você consegue lembrar automaticamente, certo? Que você precisa, não automaticamente, desculpa, que você precisa ativar algum mecanismo para poder lembrar aquilo. Então, por exemplo, eu não sei como provar o teorema de Tales, por exemplo. Se você me perguntar agora, eu não vou te dizer como é que eu consigo provar, mas eu consigo escrever isso e chegar a uma conclusão. Ou seja, eu tenho memória, eu tenho que ativar uma memória para poder lembrar daquilo. Se eu pegar uma memória passiva, por exemplo, seu nome, você precisa lembrar qual é o seu nome para você dizer qual é o seu nome? Não, você não precisa, certo? Você não precisa. Então existem dois tipos de forma como a gente aciona as nossas memórias. Existem coisas que são muito automáticas, que são completamente diretas. O nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome do seu irmão, o seu nome, a data do seu aniversário, a idade ela até muda, porque ela muda todo ano. Mas o seu gênero, enfim, todas essas coisas, certo? A sua cor favorita, se você for um tipo de pessoa que fala muito sobre isso. Então, existem tipos de memórias que você precisa acessar ela um pouco mais profunda. E como que eu sei quando acessar essas memórias? Qual é o tempo certo de acessar? Quando alguém te perguntar assim, qual é o teorema de Tales? E você não lembrar que o teorema de Tales ele fala que um feixe de retas paralelas cortado por um transversal em segmentos homólogos representam a mesma razão de semelhança, você esqueceu o teorema de Tales. Então, quando você para pra pensar, cara, o que é o termo de Tales mesmo? Poxa, o que é. Eu lembro que tinha a ver com paralelas. Eu lembro que tinha a ver com transversal. Nossa, mas eu não. Esse é o momento certo pra você chegar lá e lembrar. Você chegar e revisar. Quando você chegar numa questão e você pensar, putz, eu lembrava que o que é que significava esse ciclo, essa etapa aqui do ciclo de Krebs. Putz, mas eu não lembro. Será que era isso? Aí você tenta chegar ali numa conclusão. Se você não conseguir acessar essa memória, você vai lá e olha. Quando você chegar lá e olhar e exercitar aquilo, você vai demorar mais tempo para poder perceber aquilo, para poder esquecer, no caso. Então, por que você sabe que o seu nome é Pedro? Porque você passou durante os primeiros anos da sua vida com 1 bilhão de pessoas perguntando o seu nome. Como é o seu nome? É Pedro. Como é esse aqui? Como é que faz esse animal aqui? Au, au. E esse aqui? Miau. E esse aqui? Mu. 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes. Ou você acha que falar, igual nós estamos falando aqui, é um ato racional? Você precisa acionar sua memória para lembrar como você fala? Não, você simplesmente fala, certo? Isso não significa que você vai lembrar de todas as palavras e de todas as coisas que você já falou, que você já leu, ou que já escutou. Entendem que como isso é muito importante, é extremamente sensível quanto à forma como você enxerga as coisas? Exato, exato, exato. Ó, a gente faz revisão depois de 7 dias. Eu nem acho, eu acho que 7 dias ainda é muito pro começo. Entende? Tipo, eu acho que 7 dias ainda é muito pra começar, Mila. Por exemplo, o que foi que eu acabei de falar pra vocês sobre o Teorema de Tales? Quem é que sabe, se eu perguntar agora, qual a definição do Teorema de Tales pra vocês agora? Tá, qual o postulado aí? Como é que eu escrevo isso? Vocês vão saber me dizer agora, na ponta da língua? Ó, na ponta da língua. E eu acabei de falar ela, tá? Eu acabei de falar. Vocês vão saber isso? Não. É muito difícil vocês lembrarem isso. Por que vocês não lembram? Porque vocês esquecem, gente. É normal. Normal, eu também esqueço. Tem muita coisa que eu já esqueci. Muita coisa que eu já esqueci. Então, quando você tem uma informação nova, é muito mais fácil de você esquecer ela. Muito mais fácil. Lembra que eu falei pra vocês sobre que a gente sempre busca fazer associações? A gente sempre tenta encontrar padrões de coisas que acontecem? Quando você aprende uma coisa nova, essa coisa nova, ela não está correlacionada ainda com o que você já sabe. Não está correlacionada com o que você já sabe. Então, o teorema de Tales, ele não está correlacionado a nada com o que você já sabe, provavelmente. Por quê? Porque você não tem memória, arcabouço, você não tem repertório suficiente para poder lembrar daquilo.
Então lembra que tenta pensar no seguinte: a gente, nós, seres humanos, é, se nós não tivéssemos o mecanismo de, sei lá, medo, sei lá, do medo de alguma coisa, certo? Imagina que você não tivesse passado por uma experiência traumática com um sapo, por exemplo. Se você não tivesse tido uma experiência traumática com um sapo, ou se você tivesse tido visto um sapo uma vez na sua vida e sentisse medo, provavelmente quando você visse ele na segunda vez, você não ia sentir medo. Por quê? Porque não tinha o evento dos sapos, de ter visto o sapo uma vez, não desencadeou em você a sensação quando você viu pela segunda vez. Por quê? Porque existe um baixo índice de incidência. Então eu entendo que quanto mais o hábito de estudar, ele for incidente, menos você precisa se preocupar com que ele aconteça. Então, por exemplo, para as pessoas que treinam há muito tempo, muito tempo, não é estranho para pensar, nossa, eu vou treinar hoje. É estranho para pensar que você vou ter que treinar hoje? Ou se uma pessoa toda quarta-feira treina peito, ela não tem que parar pra pensar, nossa, o que que eu vou treinar hoje, hein? Não, quarta-feira é dia de peito. Pronto, é isso. Ou uma pessoa que estuda matemática toda sexta-feira de manhã, ela quando chega na sexta-feira de manhã, ela sabe que ela vai estudar matemática. Então, a parte de você lembrar as coisas, a revisão, ela só é necessária, você só tem que rever as coisas com mais frequência quando é no começo. Então, por exemplo, eu aprendi que na minha aula hoje, os elementos, existem elementos fosforescentes a partir do terceiro período com o subnível D incompleto. Pronto, eu aprendi isso hoje. Daqui a 2 horas eu vou ter esquecido isso. Então é importante que daqui a 2 horas eu me pergunte: o que foi que eu vi na aula hoje? O que foi que eu estudei hoje? Vocês entendem como 10 horas de estudo é muita coisa? 10 horas vendo conteúdo é muita coisa? Vocês conseguem entender agora como que 10 horas é muito tempo? Muito tempo mesmo. Quando é que você, nessas 10 horas, quando que você vai parar pra pensar assim: o que foi que eu estudei na hora um? O que foi que eu estudei na hora um? Ou na hora 3? E aí? Quando é que você para pra poder tomar um pensamento crítico sobre o que você está fazendo? O que foi que eu vi hoje? Nossa, em 10 horas, qual é o tempo? Quando que você tira tempo, depois de 10 horas de estudo, para você sentar consigo mesmo e avaliar o que foi que você estudou e o que é que você realmente entendeu? O que é que você realmente consegue lembrar? Porque no final das contas, repitam comigo, no final das contas o importante é o quê? É estudar muito ou é lembrar do que estudou? Lembrar do que estudou. Então não adianta eu estudar 10 horas se eu só consigo lembrar de 3 horas. O que é interessante? É que eu estude 3 horas, estudar 3 horas, e lembrar de 2 horas, 2 horas e meia. Esse é o importante. À medida que você aumenta isso, já se torna muito diferente, gente. É muito cansativo você tentar lembrar de 5 horas de estudo. 5 horas de estudo é muito desgastante. É muito desgastante. Então, Mila, por exemplo, quando você pega ali, quando você vai vendo conteúdo, se você passou a vida inteira vendo frações, você não tem que revisar frações, concorda? A fração ela não muda, entendeu? A matemática, ela já não recebe um patch de atualização há muito tempo, certo? A fração é aquela mesma. O tempo de Pitágoras, de Tales, é aqui, a fração ainda é a fração. A divisão ainda é a divisão, certo? Depende do meu índice de acerto, entendeu? Então agora sim, se você tem um conteúdo que você tem muita facilidade, que você domina muito bem, e você já atingiu o nível, qual é a sua preocupação? Tornar a sua proficiência a melhor possível. O que é que significa? Se eu já sei um conteúdo, se eu sou muito bom em geometria, mas eu demoro 1 hora e meia para resolver uma questão de geometria, talvez seja interessante eu tentar transformar essa 1 hora e meia em 40 minutos. Talvez seja interessante fazer isso. Se eu sei muita biologia, mas eu passo 1 hora inteira na prova de biologia, talvez seja interessante eu tentar diminuir esse tempo para 20 minutos, para 30. Então eu entendo que existem muitas camadas do que no que tange você, por exemplo, o que a Nebila falou, o índice de acerto. Vamos dizer que você é muito bom em matemática e acerta 10 questões das 10 questões de matemática. 10 de 10. Mas você demora 3 horas para fazer isso.
É interessante para você demorar essas 3 horas para acertar essas 10 questões? Aí vai de cada pessoa, entendeu? Vai de cada pessoa. É interessante que isso aconteça? Talvez para você seja, entendeu? Talvez para você seja um tempo bom. Então, existem muitas camadas. Muitas, muitas camadas. Por isso que a revisão, ela é muito importante para que a gente não esqueça, a gente não deixe esse pensar, esse conhecimento, ele se diluir. Se diluir. A gente sempre tem que deixar o conteúdo concentrado. Então é interessante que você veja cinemática no começo do ano e consiga espaçar o seu conhecimento de cinemática para que ele se torne ativo até o final do ano. Ah, e depois que eu passar? Depois que passar, você esquece. Não tem problema. Você não precisa mais desse conhecimento. Depois que passar, você pode esquecer. Entende? Mas vai demorar muito mais tempo de você esquecer. Muito mais tempo. Então, não tem por que você passar 2 meses e meio em cinemática se você tem planos de continuar vendo a cinemática durante o ano inteiro. Não faz sentido você passar 4 meses vendo botânica, por exemplo, se você tem plano de estudar biologia durante o ano inteiro. De revisar esse conteúdo durante o ano inteiro. Agora, se você demora 4 meses para aprender um conteúdo de botânica, talvez biologia não seja a sua área. Talvez você devesse empenhar esforços em outra área. Entende o que eu quero falar? De repente você demora 4 meses para aprender frações, 5 meses para aprender frações, por exemplo, é porque isso se chama perfeccionismo, Mila. É o perfeccionismo que a gente falou, entendeu? É o perfeccionismo. Você não tem que acertar as 10 questões agora, hoje, porque a prova não é amanhã. Entende? Não é amanhã. E a prova não é próxima semana. Agora, se fosse na semana de prova e você não estivesse conseguindo acertar as 10 questões de frações, aí sim nós teríamos uma preocupação. E foi isso que eu falei. Se no ano inteiro, sim, em um ano inteiro, você não conseguiu aprender as 4 operações, você não conseguiu estudar frações, você não conseguiu ver equações, você não conseguiu entender o que é um sistema, você não consegue passar pela matemática básica e se coeficiente com a potência, com a raiz, enfim, talvez você esteja usando de um método de estudo, talvez você esteja aproveitando muito mal o seu tempo. Aí entra fatores como dormir pouco, uma rotina muito exaustiva, você deve estar estudando de uma maneira muito equivocada, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa errada você está fazendo. Eu estava falando. Não é natural que você passe um ano inteiro para aprender somar, subtrair, dividir, multiplicar potências e raízes. Não é natural você passar um ano inteiro nisso, tá? Não é natural. Eu não estou falando que com pessoas que têm 10 anos de idade, certo? Não é esse o fato. Não é esse o que acontece. Não é isso que está acontecendo. Então vocês não precisam ser perfeccionistas e entender o conteúdo inteiro, inteiro em janeiro, em fevereiro, em março. Vocês não têm que ver o conteúdo inteiro de biologia em março. Você não tem que ver todo o conteúdo de física em março. Por isso que o planejamento é importante. Por isso que é interessante que você se organize a uma rotina de curto, médio e longo prazo. E o que é curto, médio e longo prazo para um estudante é que o curto prazo seria mês a mês, o médio prazo seria trimestres e o longo prazo seriam semestres. É isso que seria um longo prazo para um estudante. Aspas, aspas, aspas. Então você tem que ter um pré-requisito assim, ó. Quando acabar esse semestre, aqui, ó. Quando acabar esse semestre, eu tenho que ter essa lista aqui de coisas, ó. Se eu não tiver. E você sempre tem que olhar para isso daqui. Então, por exemplo, se eu tenho que aprender as 6 operações básicas, né? Se eu tenho que aprender essas 6 operações, então o requisito que eu tenho que ter no final desses 6 meses, por exemplo, tá? É que eu tenha aprendido isso aqui tudo. Então, se você não olha pra cá até o mês 5 e você aprendeu duas, o erro foi seu. Você não seguiu seu planejamento. Se você olha pra cá e fala assim, olha, eu tenho que aprender 6 conteúdos. Faz sentido eu passar 4 meses em frações se eu tenho que aprender os 6? Não faz sentido. Não faz sentido, certo? Não faz nenhum tipo de sentido. Então imagine o seguinte, você tem 25 conteúdos de física para aprender e você passa 30% do seu tempo em um deles, não faz sentido.
Ah, Guilherme, mas eu não estou conseguindo acertar as 25 questões de cinemática que tem aqui na lista. Eu não consigo acertar todas. Foda-se. Ué, e aí? Entendeu? Vai, quando chegar na hora da prova, tu tem que acertar as 20. Primeiro que não vai ter 25 questões de cinemática, né? Começa daí. Não vai ter 25 questões de cinemática. Mas quando chegar na hora da prova, você vai chegar com a cabeça de eu vou fazer todas as questões dessa prova? A sua intenção é acertar todas as questões da prova ou é passar? Essa é a pergunta, sabe? Se você quer acertar todas as questões, você quer fazer história no Enem ou você quer passar? Entendeu? Eu sou do grupo que quer passar, que sempre queria passar. Então, pra mim, o principal não era eu acertar as 25 questões, algo de tal data, eu pulo e continuo seguindo o cronograma normal. Normal. Imagina o seguinte, certo? Se você. Imagina a seguinte proposição. Você tem uma prova de 9 questões composta de, imagina física, certo? 3 questões de cinemática, 3 questões de mecânica, 3 questões de dinâmica, certo? 3, 3, 3. Você estudou cinemática muito bem. Nossa, que pessoa que se dedicou para estudar cinemática. Você dedicou 3 meses para aprender toda a cinemática. Toda a cinemática que você aprendeu, certo? Quando você vai fazer a prova, e você, vamos dizer que o seu tempo de preparação foi de 4 meses. Os 4 meses você dedicou 3 meses para estudar cinemática e 1 mês para estudar dinâmica e mecânica. Na hora da prova, você vai ter conseguido acertar as 3 de cinemática. Mas essas 3 de cinemática correspondem a só 30% da sua prova. Então, por mais que você acerte 100% do seu planejamento, o 100% do seu planejamento só é um percentual do que tange todo o vestibular, o que tange toda a prova. Então, quando você para pensar assim, eu tenho que acertar tudo que eu tenho no meu planejamento, essa pergunta tem que ser acompanhada da pergunta: o quanto que o meu planejamento se assemelha ao panorama geral do que eu preciso fazer? Então, se o seu planejamento ele é muito bem feito e ele é pensado para você conseguir passar por todas as matérias e saber o básico de todas as matérias e conseguir resolver uma boa parte desse básico ou o básico inteiro de todas essas matérias, se você consegue fazer isso tudo, então você se prepara para conseguir fazer todas as questões básicas do vestibular. Porque no final das contas é isso que vale, não é? É saber um pouco de tudo que acontece. Porque a prova ela é um pouco de tudo que é proposta para ser. Então a prova ela não é só matemática e a prova não é só redação. Então não é interessante que você só estude matemática e nem é interessante que você estude só redação. É interessante que você saiba um pouco de matemática e um pouco de redação. E a importância que você dá a esse estudo, o tempo que você se destinar a ficar bom nesse estudo, corresponde ao quão importante ou valioso ele é. Se todas as matérias têm pesos iguais, estude elas de uma forma equivalente. Ah, Guilherme, eu tenho muita dificuldade em matemática, então dedique um pouco mais de tempo à matemática. Mas não torne matemática o único e singular alvo dos seus estudos e dos seus esforços. De vida, e assim, eu entendo que é frustrante você chegar numa lista de 10 e acertar 3, 4, 5. Ah, nossa, eu só tô acertando 5. Mas você ainda tem a opção de voltar naquela lista depois, sabe? A lista que você resolveu em janeiro, você pode voltar a ela uma semana antes da prova para tentar resolver. O que é que te impede de fazer isso? Nada. Então, não, a ideia do imediatismo, de você tentar se provar a si mesmo que hoje você está bem, ela ignora o pressuposto onde o seu esforço é contínuo e ele faz você ficar bom amanhã. Entende? Então, se eu quero estar bom hoje e eu não consigo lidar com a frustração de não ser bom hoje, eu não estou preparado, eu não consigo estar preparado com a ideia de ser bom amanhã. Então, é interessante que a gente consiga lidar com a frustração de não conseguir resolver as 25 questões da lista de cinemática, que a gente consiga resolver 10. E achar que esses 10 já é um significado muito expressivo. Porque esses 10 é um significado de um processo que está no começo. Mas todo processo é necessário ter começo, meio e fim. Não é? É interessante. E esse começo, meio e fim, esse fim, ele não tem que necessariamente corresponder a 100% de todo o conteúdo de cinemática. Entendo que eu estou colocando cinemática como um exemplo, né? Certo? Eu estou me fazendo claro para vocês? Estou me fazendo claro para vocês? Muito? Ai, cara. Um choque aqui.
É mais um tapa na cara. Foi mal, gente. Foi mal, foi mal. É porque eu acho interessante, entendeu? Tipo, eu acho que eu preciso falar dessa forma pra vocês. Não dá, não dá. Imagina. O quão injusto é você se cobrar de ser perfeito. Olha a justiça disso, velho. Qual é a responsabilidade que você tem de ser perfeita? Quem é que tá cobrando você de ser perfeita? Entendeu? Aí existem hábitos que a gente pode ter uma manutenção, ter um cuidado. Que para não olhar a rotina do TikTok de uma menininha lá, que, enfim, vive uma realidade completamente diferente da sua, que passou por coisas completamente diferentes das suas, que foram o que a gente falou no começo da aula, e olhar pra lá, nossa, eu quero ser igual a ela. Vai lá, pô. Vai lá. Ninguém sabe como é que tá a mente do palhaço, entendeu? Ninguém sabe como é que tá, como é que uma pessoa vive. Aí outra frase, né? Coração dos outros é terra que ninguém conhece, certo? Então ninguém sabe, você não sabe o que, é que a outra pessoa tá pensando. A pessoa posta ali um negocinho, faz aquilo ali e tal, não sei o que. Ah, nossa, que genial, ela é tão legal, ela é tão boa. Pô, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito fácil tu pegar uma lista, uma folha, pegar uma folha, rabiscar essa folha inteira e colocar lá com caneta vermelha 19 de 20. Nossa, a gente errei uma questão por bobagem. É muito fácil fazer isso daí. É a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Pega lá, quer um monte de rascunho, não sei o que, bota lá e tirar uma foto pau. E fala assim, ó, nossa, hoje eu só fiz 43 de 45, nossa. É muito fácil, gente. Entendeu? É muito fácil, cara. Muito, muito simples. É muito fácil mesmo fazer isso. Sabe? Muito fácil. Mas não é isso que a gente quer. Não quer. A gente não quer parecer perfeito. Entendeu? Eu não sou, vocês não são. Tirem essa responsabilidade das costas de vocês. A responsabilidade de vocês é fazer as coisas darem certo. Essa é a responsabilidade que você tem com você. Eu preciso fazer isso dar certo. Como? Essa é a boa pergunta. Como que você vai fazer isso? Sabe? Como que você vai fazer isso acontecer? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. Ah, eu olho pro meu vizinho aqui e vejo o que ele tá fazendo. Quem é o teu vizinho? Entendeu? Qual é a grande credibilidade que o teu vizinho tem? Sabe? Será que ele é tão bom igual você pensa? Ou é você que se acha tão ruim? Tão longe do ideal? Entendeu? É mais fácil, eu entendo que é mais fácil projetar a idealidade nas outras pessoas e atribuir a elas a responsabilidade de ser perfeita, porque na sua cabeça essa pessoa é perfeita, do que você atribuir pra si a responsabilidade de não ser. É muito mais fácil. Você olhar pra pessoa e falar assim, ó, tal pessoa, tu viu que tal pessoa tirou 44 no simulado? Ó, cadê a mão dela pra apertar aqui? Na hora. Ó, eu aperto a mão dela aqui na frente. Eu dou os parabéns pra ela. Eu dou os parabéns pra ela. Mas eu faço a pergunta, o que é que caralhos isso tem a ver comigo? Entendeu? Eu aperto. Se aparece na minha frente, eu dou parabéns. Caralho, isso é foda. Mas que não tem porra nenhuma a ver comigo. Exato. O que é que isso influencia no meu café da manhã, por exemplo? O que é que isso influencia na merda da questão que eu acabei de passar 1 hora e meia travado? Nada. Absolutamente nada. Nada. Não influencia em nada. Entendeu? Nada. Então, qual é a grande credibilidade que essa pessoa tem por ter acertado 44? Nossa, ela acertou 44. Talvez ela saiba muito o que ela está fazendo. Ah, o que é que ela saber o que ela está fazendo influencia em você? Ó, não, tu viu que tal pessoa ela tirou 9 de 10? Tu viu que essa tal pessoa passou não sei o que, tal pessoa fez aquilo? Beleza, beleza. Mas isso influencia alguma coisa pra mim? Influencia? Pô, isso vai influenciar? Essa pessoa ela tem credibilidade pra poder fazer alguma coisa? Se não, foda-se. Parabéns pra ela. A vida dela é muito boa. Ela tá vivendo uma coisa muito legal. Parabéns. Hum, Mas muda tanto quanto antes. Nada. Muda nada. Absolutamente nada.
Então, antes de vocês se compararem, pensem o seguinte, cara, o que é que essa pessoa, o que é que a vida dela quer impacta na minha? O que é que a existência dela se relaciona à minha? Aonde que existe essa interseção? Sabe? Agora não, se foi o seu melhor amigo, por exemplo, porra, cara, me fala o que é que você está fazendo. Você me conhece, você sabe o que é que eu faço, você tá aqui comigo, você me acompanha diariamente, você sabe as coisas que eu passo, você sabe tudo, você tem um panorama geral. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre aquilo que eu faço e o que é que você acha que eu deveria fazer. E aí, a partir do que ele responde pra você, você para, reflete e pensa, isso faz sentido ou não faz? Pronto. É a melhor coisa que você faz. Agora, pare pra pensar, se você coloca lá no Twitter, se você vai colocar, buscar a opinião de qualquer Zé Mané, qualquer doidinho da esquina, que nunca, assim, que tá no mesmo patamar que você, certo? Tá ali. Ó, tá aqui. Ah, mas o cara é muito bom no cursinho, o cara acertou 44 no simulado. Meu irmão, que se foda, ele tá no mesmo cursinho que eu. E ele ainda não passou igual a mim, entendeu? Ele não passou igual a mim. Cadê a credibilidade que ele tem? Agora se você tem um amigo que constrói um monte de coisa, que você admira ele pela, sei lá, pela rotina dele, pela forma como ele pensa, se é uma pessoa que se importa de fato com você, que preza pelo que você tá fazendo, que preza pela forma como você vai viver sua vida e se importa com você a esse ponto, vale a pena escutar. Aí realmente vale a pena escutar. E ainda há de se pensar. Porque se fosse por isso, pai e mãe davam sempre os melhores conselhos do mundo. Pai e mãe não erravam, e eles erram, e erram muito ainda. Certo? Erram tanto quanto nós, ou mais. Então pense um pouco sobre isso, tá? Pense um pouco sobre isso, sobre é, responsabilidade, atribuir responsabilidade ao que deve ser atribuído responsabilidade, e entender que as coisas elas não precisam ser tão difíceis e não precisam ser feitas no 100% do 100%. Tá? Às vezes você só precisa fazer um pouco, mesmo que mal feito, mesmo que cansado, mesmo que você só precisa chegar lá e fazer um pouquinho. Às vezes é só isso que você precisa. Certo? Tudo bem? Os aí, os cinco furiosos aí que estão ainda no chat. 5/4, né? Que o do conto tá no telefone. Tudo bem, na medida do possível. Não, não é pra ficar triste, tá, gente? Pelo amor de Jeová. Não é pra vocês ficarem tristes. Desculpa se eu deixei vocês fizeram alguma coisa errada com vocês, tá? Não foi a intenção. Beleza? É isso.